Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Como que está o coração, como que está a vida, meu irmão? Que essa palavra ela possa trazer força, guerreiros e guerreiras do Senhor. O céu é o limite para aqueles que não creem, porque para nós passaremos daquele que nós vemos, do primeiro para o terceiro, e iremos morar com Jesus Cristo na glória. Quem crê, declare: eu creio. Eu creio, irmão, eu creio mesmo. E mediante a isso, peço que Deus traga força ao teu coração, à tua vida, por meio dessa palavra. Vamos lá, vamos para o texto sagrado? Quero ler com vocês a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3. Diz o seguinte, para aquilo que é a nossa reflexão e a nossa conversa. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver nos assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Eu quero repetir. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Repita você aí consigo mesmo. O Senhor me ajudará a entender todas essas coisas. Repita mesmo, irmão. Repita e guarde no teu coração. Repita, minha irmã. Vamos lá? Bom, eu quero, na verdade, trazer aqui uma informação sobre as cartas de Paulo. Primeira, segunda Timóteo e Tito são cartas pastorais aos seus filhos. Paulo exercia uma paternidade espiritual. Paulo já se via, ele já sabia que iria entregar a sua vida a Jesus como oferta derramada para a salvação, para que muitos fossem salvos. Ele tinha ofertado a sua vida ao Senhor e ele sabia que já estava chegando no final da carreira. Ele fala, 2 Timóteo 4,7, lutei o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E ele incentiva justamente a esse filho Timóteo, que é um daqueles, porque ele daria continuidade ao trabalho que Paulo estava fazendo. Ou seja, Timóteo é um legado de Paulo, é uma herança, uma coroa em vida. Por quê? Porque é um discípulo, irmão. E todos nós devemos fazer discípulos. Ide e fazer discípulos de toda a raça. Devemos, irmão. Devemos, é um mandamento. Todos nós, a partir do momento que aceitamos Jesus, nós teremos pessoas que nos seguirão, que olharão em nós como exemplo de fé e superação. E quer coisa melhor que essa, irmão? Essas são as chaves que abrem a porta do coração de uma pessoa, que é justamente o exemplo de fé e superação, de determinação de alguém para vencer as dificuldades da vida. Todos aí passam por dificuldades. E essa carta ela vem como um aconselhamento para que ele siga no caminho que Paulo seguiu ali na liderança das igrejas para ajudar as pessoas. E eu quero trazer esses versículos para nós, humildemente, porque o que Paulo fala para Timóteo é lutar o bom combate. Isso quer dizer que há um mau combate. Isso já traz isso para nós. Vamos lá? Diz assim: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, primeiro, nós precisamos ter a consciência. Nós somos soldados de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para a guerra. Nós viemos, irmão, para a guerra. Hoje tem guerra e amanhã também. Eu quero repetir isso. Hoje tem guerra e amanhã também. E não adianta fingir de morto, deitar no chão e fingir que nada está acontecendo. Irmão, você vai perceber com o tempo que é necessário se levantar e lutar. Você vai precisar, você também, minha irmã. Inclusive para as mulheres, que tem uma dificuldade um pouco maior de entender. Sabia que em Provérbios 31, aquela palavra que fala ali, mulher virtuosa, quem achará? Na etimologia da palavra está escrito justamente Shekhair, que significa mulher virtuosa, mas que na tradução original significa mulher guerreira. Mulher guerreira. E quando nós olhamos, e aqui eu falando com o público feminino ali, do Provérbios 31, de um homem que está procurando uma mulher para se casar, quando você olha as qualidades daquela mulher, você vê de fato que as virtudes dela estão relacionadas justamente à guerra. Porque, irmão, todos nós somos chamados à resistência. A igreja não é uma linha de frente que
ataca o inimigo, e sim que suporta os sofrimentos. Como Paulo fala, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado. Um soldado de Jesus Cristo suporta o sofrimento. E é difícil, né, irmão? Às vezes algumas coisas, não é verdade? É difícil, né, meu irmão? Mas nós não fomos chamados justamente para guerrear com ninguém de forma corporal. Paulo fala isso, o próprio Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, ele fala versículo 11: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás, ou seja, das maquinações do inimigo ou das armadilhas do diabo. Ou seja, para que possam permanecer a salvo. Na versão Ferreira de Almeida fala, para que possam resistir firmes. Resistência, irmão. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, irmão. Muitas vezes o inimigo vai usar de tudo. E mediante a isso eu quero trazer aqui 3 tipos de guerra que todos nós enfrentamos, meu irmão. Primeiro é a guerra contra a carne. E Satanás ele vai usar diretamente essa guerra. Todos nós estamos lutando contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra a nossa... contra aquilo que essa carne aqui, o nosso corpo deseja, irmãos. Em Hebreus 12, versículo 4, traz essa ideia para nós. Ele fala o seguinte: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Quero ler na linguagem atual. Fala assim, ó: afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. E é pelo sangue do Cordeiro, irmão, que nós vencemos, porque pelo nosso próprio sangue teremos uma dificuldade, mas você precisa entender e nós precisamos entender que nós estamos em luta contra a nossa carne, irmão, e que o diabo usará isso. A próxima, irmão, é o ego. É o nosso ego, e o nosso ego fala da nossa falta de conhecimento. O Oséias 4,6 diz que prossigamos em conhecer a verdade. Fala, aliás, o meu povo perece pela falta de conhecimento. O nosso ego fala justamente de fazer a vontade da carne e fazer a vontade de Deus, irmãos. Ou seja, a arrogância que todos nós carregamos. Irmão, todos nós carregamos um certo tipo de arrogância, um certo tipo de razão. A primeira fala do sentimento, essa segunda fala de razão. E em Tiago, na epístola de Tiago, ele fala justamente sobre isso. Quero ler com vocês o capítulo, só um minutinho, enquanto eu abro. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz o seguinte: o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. A nossa guerra ela é espiritual, irmão, de fato. Todos nós estamos vivendo uma batalha. E precisamos entender que, como essa luta espiritual é contra Satanás e ele usa os desejos do nosso coração e o nosso ego contra nós mesmos, nessa guerra, e essa é a terceira guerra, que é justamente a contra Satanás, irmão. Nós estamos lutando contra Satanás e também tem esse oponente que nós não podemos derrotá-lo com as nossas próprias forças. Verificaremos isso somente pelo sangue de Jesus, somente pela obra daquilo que ele fez na cruz. E esse é o nosso terceiro inimigo. Ter o conhecimento disso traz um alívio e uma clareza para nós no entendimento daquilo que é. Por isso Pedro fala em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8: estejam alertos e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor. Eu quero repetir: confiem no Senhor e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui é onde é o momento onde nós entramos em pecado, irmão, porque muitas vezes usamos, por acharmos que estamos mais certos em determinada coisa, sabe? Usamos de razão, usamos da emoção, do rancor, da ira, para fazer a justiça de Deus. E nessa guerra, meu irmão, nós não queremos vencer. E como que nós conseguiremos vencer? Bom, vem o próximo capítulo, fala assim, ó, o versículo: nenhum soldado se deixa envolver pelos assuntos da vida civil, pois se fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou, irmão. E aqui precisamos, trazer a existência clara, porque ele fala que nós somos soldados de Cristo Jesus, somos soldados do Senhor, e então estamos
lutando parecidamente com ele, ou seja, de forma como ele lutou. Se quisermos andar como o mestre andou, devemos andar no mesmo caminho que ele andou, tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou a isso. Não se apegou, irmão, tomou forma de servo. É servindo, irmão. Logicamente, nós faremos resistências de várias formas. E em alguns momentos vamos ter que usar da disciplina, outros momentos do silêncio, outros momentos vamos ter que usar do abraço, do amor aqui. E como tem faltado, né? Como tem faltado hoje em dia o amor vem se esfriando, o amor vem entrando em extinção e nessa guerra só se vence, meu irmão, quem agrada a Deus. E uma das formas de agradar a Deus é justamente amando o seu próximo, sendo obedientes, irmãos. Olha, aqui a palavra fala justamente para nós não deixarmos de envolver na vida civil. Além de, sabe, anular as preocupações da vida, como ele fala em Mateus 6,34 para nós, e nós conectarmos no céu, porque quem mira o céu tem a terra como acréscimo, mas quem mira a terra não tem nenhum dos dois. Desses soldados aqui que eu vos falo, irmão, precisamos compreender que é justamente agradando a Deus e não a homens, irmãos. Atos 5:29. Nessa guerra só vence quem agrada a Deus. Atos 5:29. Por quê? Porque a nossa pátria não é daqui, irmão. Nós somos representantes, embaixadores de Cristo, a palavra fala. Representamos o nome de Jesus. E quando nós oramos em nome de Jesus, Jesus está dando uma autorização para nós fazermos a vontade dele. E isso precisa entrar em nosso coração. Irmão, não tem como usar a fé, por exemplo, para dizer, Senhor, destrua o irmão, a não ser que Deus esteja exercendo de fato um julgamento ao irmão. E para isso nós precisamos ter intimidade com aquele que ordena. E nessa guerra só vence, irmão, quem agrada a Deus. Atos 5:29. Importa-nos a obedecer mais a Deus do que a homens. E precisa entender que, pois se não fizesse, não poderia agradar o oficial que eu listou. E quem é o oficial? O nosso general é Cristo. E aí, soldado? E aí, soldada? Tá pronta para a batalha? Bom, agora Paulo traz umas realidades que eu quero trazer aqui. Ele fala assim, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Isso fala justamente da obediência, meu irmão. Seja obediente, meu irmão, a quem é que te chamou para essa corrida. Agora ele leva a uma nova esfera, a uma nova realidade. A qual? A de atleta. E por que muitos crentes desanimam, irmão? Por que muitos crentes desanimam, minha irmã? Essa é uma pergunta que vem no meu coração, porque eles tratam a vida cristã como uma corrida de 100 metros, como na verdade a vida cristã tá mais para uma maratona de 40 quilômetros, como aquela de São Silvestre. Logo eu lembro, irmão, que não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. E para isso nós precisamos seguir as regras, traçar estratégias, fazer planos. Se nós começarmos a correr e ir muito rápido ao prêmio, nós não daremos conta de correr todo o caminho. Às vezes vai ser necessário parar para descansar e livrar, irmão, de todos os pesos. Eu lembro logo de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que traz essa realidade de atletismo para nós. O autor da epístola ele fala, visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor. Lembra que eu comecei falando do bom combate, irmão? Lembra que eu comecei falando justamente que Paulo traz essa ideia do bom combate? E essas testemunhas, irmão, são as pessoas que passaram pela nossa vida, são pessoas que nos seguem, que nos olham como exemplos, ou do que se deve fazer ou do que não se deve fazer. Acredite, irmão, acredite, minha irmã, você sempre será exemplo, ou do que se deve ou do que não se deve fazer. É você que escolhe. O futuro está no seu livre-arbítrio. Use-o e comece a construir um legado, assim como Paulo estava construindo com Timóteo. E como que nós fazemos isso? Ele dá uma referência, porque essa mesma multidão, irmão, que pode desanimar, é a multidão que pode nos trazer ânimo também. Essa era a multidão que ficava vibrando, vai, consegue, porque só um, através das regras e da estratégia utilizada, conseguia chegar ao prêmio. E falava assim, afastemo-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagaroso ou nos atrase. E aqui está falando das preocupações da vida, irmão, que não necessariamente é pecado, mas que atrasa pessoas que não fazem parte do propósito, conversas, coisas fúteis da vida, irmão. Eu posso citar vários exemplos aqui, mas eu creio que o Espírito Santo já está trazendo a você
aquilo que você realmente não precisa para correr essa corrida, que te atrapalha. Ele fala assim, ó, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nosso pé e nos derrubam. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu quero repetir, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Sem dúvida nenhuma, o pecado é o porquê nós chegamos e pedimos ao Senhor para nos alistar no time dele, irmão. E todos nós sofremos destruição pelo pecado, todos nós já, tomamos desse cálice amargo, desse cálice de dor que provoca, e o pecado ele deve ficar para trás. Lembra que era uma das guerras que nós estávamos enfrentando? Hebreus 12:4, ele vai falar ali, ó, afinal de contas vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Então o pecado ele tem que ficar para trás. Olha, e ele fala, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós, irmão, e perseverança é o principal. A perseverança, irmão, ela fala justamente daquilo que nós vamos enfrentar: aflição, difamação, pessoas que nós amamos se virando contra nós, a família indo contra o propósito. Tudo isso está colaborando para o teu bem, meu irmão. Eu quero falar que tudo isso está colaborando, está te tornando mais forte. E muitas pessoas vivem na superficialidade das suas emoções e creem que Deus está usando as pessoas. Não, irmão, Deus usa os mesmos que Satanás usa. Tá na Bíblia, Mateus capítulo 16. Numa hora Pedro fala para Jesus, tu és o filho do Deus vivo. Na outra hora ele fala para ele se afastar da cruz. Numa hora Jesus fala assim, isso não teria sido revelado a você se não fosse o meu Pai que te revelou. E na outra hora o Jesus fala, afasta-te de mim, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas dessas coisas do mundo. Se eu der permissão, irmão, eu sou usado pelo diabo, eu sei disso. E nós devemos ter essa consciência. Sabia disso? Talvez você não, talvez você seja santo demais, irmão. Eu não sei, mas eu sei que eu posso ser. Então eu tomo bastante cuidado e corro com perseverança, sendo obediente a Deus. A palavra fala, e o labrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. E aqui começa uma sequência, porque Gálatas 6:7 diz que Deus não se deixa enganar, que aquele que plantar na carne colherá corrupção e ruína, ou seja, destruição, mas aquele que planta no Espírito colherá eternidade, irmão. E não adianta correr dessa questão. Por quê? Porque muitos aqui já perceberam que a vida é uma eterna semeadura. E plante o bem ou plante o mal, a semente ela sempre será essencial. E nós colheremos aquilo que inevitavelmente que nós plantarmos. Inevitavelmente. Ele traz a ideia de lavrador, meu irmão, por quê? Porque o fruto nunca cai longe da árvore. Eu quero repetir. O fruto nunca cai longe da árvore. Essa mensagem está indo de encontro ao coração de pessoas que esperam por uma colheita boa, mas que talvez estejam passando por uma colheita ruim anteriormente. E é por isso que Deus permitiu que você colhesse, para você ver o que você realmente plantou, irmão. Para que você veja, minha irmã, para que o Alisson veja aquilo que ele tem plantado. E que ele saiba, para que ele saiba que o fruto nunca caia longe da árvore. Mas eu quero aqui te incentivar como Gálatas 6:9. Se nós não nos cansarmos de fazer o bem, no tempo certo teremos uma colheita de bênçãos. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Profetizar sobre a sua vida, minha irmã. O fruto não vai cair longe da árvore. E você receberá uma colheita de bênçãos. Vai chover. Vai chover, meu irmão, e quando chover, te prepara, porque a chuva de Deus, ela vem muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos e muito mais do que nós sonhamos. E eu quero declarar Isaías, capítulo 53, versículo 11, que diz o seguinte: verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, te alegrarás, te alegrarás. Ao que vencer, meu irmão, o Senhor conhece as tuas obras, o Senhor conhece as tuas aflições. Então, sabe, Ele te diz nesse momento hoje, eu venho sem demora, volte ao primeiro amor, volte agora ao primeiro amor. Ame ao Senhor, é tempo de voltar, irmão. Eu quero repetir, é tempo de voltar, é tempo de sonhar, é tempo de planejar, é tempo de lutar, é tempo de avançar, é tempo de correr, é tempo de não desistir daquilo que você tem pedido a Deus. E no final, irmão, quero partir para o final, porque ele fala, pensa no que estou lhe dizendo. Medite na palavra, irmão. Medite nisso que eu estou lhe falando. Pense nas coisas, construa o teu futuro agora.
Olha, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Você tem o Senhor como um parceiro leal. E na verdade, ele é o construtor. Salmo 127 fala que em vão os construtores constroem a cidade se o Senhor não a edificar. Em vão o vigia a cidade se o Senhor não a vigiar. Então, o Senhor está com você nessa obra, meu irmão. O Senhor, desde que você colocou em oração, você lembra em lágrimas o problema que aconteceu? E Ele colocou um querer no teu coração, lembra lá do princípio? Então lembra-te disso, medita na palavra, medita naquilo que Ele te prometeu, porque é ela que vai te dar força para ir até o final e manter, sabe, essa firmeza, a qual Paulo chama a Timóteo, porque os desafios são muitos, meu irmão, os desafios são muitos, meu irmão, mas Deus é maior. Eu quero repetir, Deus é maior que os seus medos, Deus é maior que as suas inseguranças, Deus é maior até mesmo que o pecado que você comete, Deus é maior que a sua tristeza, Deus é maior que o choro, Deus é maior que a agonia da caminhada, Deus é maior que a angústia, Deus é maior que todo mal que tenta te parar. Medite na palavra de Deus, lhe dará sabedoria para vencer. Quero partir aqui porque Salmos, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: como é feliz um homem que não vai atrás da opinião de pessoas más e que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinha dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nela e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Eu quero repetir, como pode obedecer ao Senhor mais de perto. É como uma árvore plantada junto à margem do rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. E eu quero terminar parafraseando Paulo quando ele escreve a Timóteo. Irmão, saiba que Deus já preparou as guerras para você, e essas guerras vêm para te forjar. O soldado e a soldada, o guerreiro e a guerreira, o gladiador e a gladiadora, um leão que está aí enterrado. Eu quero orar, meu irmão. Senhor, desperta o leão que tem dentro desse homem. Desperta agora, Espírito Santo de Deus, a leoa que tem dentro dessa mulher, essa guerreira brava, valente, gladiadores e gladiadoras de verdade, dizendo para você que no final de tudo, você vai falar como Paulo disse, em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E o Cordeiro te entregará a recompensa do teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima.